Lucro líquido, a parte mais importante. Vamos ver agora depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Olá, investidores! Sejam bem-vindos à playlist Contabilidade Básica para Investidores. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Eu estou. Espero que seja útil para vocês da mesma forma como é para mim. Hoje vamos então falar sobre o lucro líquido, tá? Nós vamos fazer aqui um pequeno apanhado de todo o conteúdo rapidamente, né? E sugiro que se você não assistiu a todo o conteúdo, volte lá, pegue desde o começo, para que você então possa solidificar bem aí o seu conhecimento, tá legal? Então vamos lá, nós começamos falando sobre a receita líquida, né, da empresa, depois falamos sobre custo de produto vendido, até chegarmos ali no lucro bruto, né, da empresa, que é o resultado operacional considerando os custos de fabricação das unidades, né? Depois chegamos ali no resultado operacional EBIT, que vai considerar todas aquelas despesas SG&A, né, com vendas gerais e administrativas, chegando então ao resultado financeiro, que vai levar em consideração despesas com juros, né, e receitas financeiras, né, despesas e receitas financeiras, até chegar então ao lucro antes do imposto de renda, né? E aí o lucro líquido, que é o mais importante para o acionista. Por que é o mais importante para o acionista, para a empresa? Porque representa quanto da geração de receita que vai restar ali para o acionista, né? Você tem ali a receita bruta, vem tirando todas aquelas despesas que nós já vimos, e lá no final vai sobrar um lucro líquido, que vai ser, então, a empresa vai ter que decidir o que fazer com ele, né? E é um dos valores mais importantes, então, para o acionista, tá? Com esse lucro líquido, também chamado excedente de caixa, como eu disse, a empresa ela vai ter que tomar algumas decisões. Por exemplo, ela pode ter dívidas, né? É normal que as empresas tenham dívidas, então ela pode pagar essas dívidas, reduzindo, assim, a sua alavancagem, né? E essas dívidas, como a gente já viu, necessariamente elas não são ruins, desde que tomadas de forma, de forma sustentável, elas vão financiar aí os projetos da empresa e são dedutoras, né, de impostos aí a pagar, né? E acaba ficando mais barato do que tomar capital próprio, né, dos sócios para poder financiar os seus projetos. Com excedente de caixa, ela pode também reter esse valor, né, ou a maior parte dele, e aí reinvestir na operação da empresa, vai gerar então um crescimento do patrimônio líquido dessa empresa a cada trimestre, né, a cada período aí avaliado. Isso aí é uma característica bem marcante das empresas de crescimento, né? Ela tem um lucro líquido, tem um excedente de caixa e ela pega e retém a maior parte e reinveste nela mesma. Ela pode também distribuir esse excedente de caixa em forma de dividendos, né, que é um dos fatores aí que muitos investidores de longo prazo, muitos holders buscam, né, os dividendos para poder viver aí de proventos. Empresas que fazem isso acabam lateralizando aí um pouco o seu patrimônio líquido ao longo do período, né, porque afinal de contas aquilo que poderia ficar dentro do caixa e ser reinvestido de alguma forma, fazendo com que a empresa crescesse ali o seu patrimônio, ela acaba botando para fora, né, no bolso do acionista. Isso não é ruim, tá bom? Não é ruim. E dependendo também do perfil da empresa, as decisões elas podem ser diferentes, né? Como eu já disse aí, empresas de crescimento elas vão reinvestir, empresas de dividendos elas vão distribuir. Necessariamente uma empresa que hoje é de dividendos, é uma empresa já madura, ela pode mudar de ideia e passar a ser uma empresa de crescimento, a partir do momento, por exemplo, que ela decide, então, sei lá, comprar os seus concorrentes ou comprar uma outra empresa de um outro segmento para poder estar aí variando, né, a sua atuação no mercado. Isso é comum, né, a gente vê aí nas empresas. Então, elas podem mudar a qualquer momento, tá? Não é porque hoje ela é de dividendos ou hoje ela é de crescimento que ela vai ser eternamente assim, tá bom? E empresas de crescimento, né, empresas novas, estão aí
tentando se estabelecer no mercado, elas precisam ganhar market share, elas precisam conquistar justamente esse mercado, né? Tomar espaço dos seus concorrentes. Então, ela vai precisar gerar aí uma economia de escala, ela vai precisar comprar e vender em grandes volumes para poder ser mais competitiva, né? Então, vai forçar a empresa, de certa forma, a pegar e reter todo aí o excedente de caixa, ou a maior parte dele, para poder fazer, então, cumprir os seus planos, né? Seus objetivos. Já empresas maduras, elas não têm mais muito para onde crescer, né? Elas já estão estabelecidas, elas já estão tradicionais no mercado, já ocupam aí a maior parte do que elas poderiam tomar e acabam distribuindo, então, esses dividendos, né? E é bem interessante que você, acionista de empresas que pagam dividendos, né, boas pagadoras de dividendos, fique atento não ao dividend yield, mas sim ao payout da empresa, tá? Porque dividend yield não é o indicador mais adequado para você poder fazer essa aferição de quão boa essa empresa é pagando dividendos, tá legal? E claro, saber o perfil, né, da empresa que você está investindo te ajuda a diminuir frustrações, porque de repente o investidor aí pegou uma dica de ouro da internet, né, do amigo, e nem sabe muito bem como que a empresa funciona, qual que é o perfil dela, compra aí via varejo, compra a Magazine Luiza esperando receber dividendos, né, e Itaúsa, né, por exemplo, e vai se frustrar, porque essas empresas atualmente elas são empresas de crescimento, elas não estão interessadas em fazer aí distribuição de dividendos, tá? Se você já sabe disso, você compra consciente, tá? É muito ruim você comprar achando que você vai receber dividendos e chega lá na ponta você não recebe, ou recebe muito pouco e acaba se frustrando, tá legal? Empresas de crescimento, gente, no curto prazo, elas podem ter resultados, né, o seu lucro ali líquido prejudicados, porque elas precisam de um certo tempo para que seus projetos eles maturem, né? Imagina aí uma rede de farmácias que abre aí novas farmácias, né? Eles têm metas anuais, abrir 100 farmácias novas por ano, por exemplo. Então eles pegam um excedente de caixa, reinvestem, abrem essas novas unidades. Só que o resultado que essas empresas, essas novas unidades vão dar, pode levar às vezes 3, 4 anos para chegar no seu ponto máximo. Então, ela pode ter um longo período aí de resultados prejudicados. Elas são empresas ruins? Não, elas não são empresas ruins. Elas são empresas que levam tempo para apresentar resultado, apenas isso. Elas têm resultado, aliás, elas têm resultados bons, esses resultados são reinvestidos, né, nos planos que essas empresas têm, e só levam um tempo a mais aí para maturar. Até o momento que não tem mais para onde crescer, não tem mais quem comprar, e aí todo esse excedente de caixa vai ser distribuído em forma de dividendos, tá? Pode levar alguns anos, como eu disse, né, até chegar ao faturamento máximo, e aí cabe a nós, investidores, conhecermos, né, ter uma ideia aí de cada empresa que você está comprando, né, do perfil de cada uma delas, para você não ter frustrações, tá? Então, eu quero destacar também o seguinte, é muito importante nós conhecermos, né, fatores quantitativos e qualitativos das empresas que nós investimos. Tá? Os fatores quantitativos, os números vão te mostrar. Você vai avaliar balanço, demonstração de resultado, fluxo de caixa, né, alguns indicadores, isso aí vai sair para você em forma de quantidades, tá? Agora, a parte qualitativa tem muito a ver com expectativas de mercado, né? Quando você olha um quadro, por exemplo, de pintura, eu não sou entendido dessa área, mas tem gente que fala, pô, Picasso pintou um quadro lá, nossa, vale milhões de dólares. Eu olho para aquilo lá e falo, meu, que porcaria, meu filho faria igual, né? Para mim isso aí não vale nada, mas como eu disse, eu sou um leigo nesse assunto, mas tem muito a ver com expectativas, tá? Tem muito a ver com percepção qualitativa, né? Você vê uma empresa e faz algumas análises qualitativas do setor onde ela está inserida, né? Dos pontos fracos, dos pontos fortes, de concorrência, fatores econômicos, macroeconômicos, enfim. Como eu disse, itens qualitativos que vão poder gerar algum resultado e aí você tem uma expectativa. E não necessariamente
essa expectativa ela vai ser igual à de um outro investidor. Né? Tem investidor que vai olhar e vai falar, pô, realmente esse quadro vale zilhões, e outro vai falar, pô, isso aí não vale nada, né? Então, o quantitativo é preto no branco, né? É vírgula. Você bate o olho ali, o número não mente. 1 mais 1 é 2. Se 1 mais 1 for alguma coisa diferente de 2, tem alguma coisa errada, tá? Então, você precisa ter aí um pouco de conhecimento da parte quantitativa, e isso a contabilidade básica vai te dar, né? Atrelado aí com análise fundamentalista, e também na parte qualitativa para poder ter aí alguns feelings, né, de que pode acontecer com as empresas que você está observando ou que você está investindo. Veja aí o caso da Cielo, né? Até aí meados de 2015, 2016, ela tinha grandes números, então a percepção qualitativa dos investidores era muito boa, né? Olhava aí os balanços, olhava aí os demonstrativos de resultado de exercícios, os documentos contábeis, perfeito, a empresa estava indo muito bem, mas de repente desmoronou, né? E o que aconteceu? É justamente a parte qualitativa, que de repente alguns investidores ignoraram, não perceberam, né, as fraquezas, as ameaças aí dos concorrentes, as situações que estavam se desenhando, né, para um período curto até de tempo, né, a questão do Pix, a questão de bancos digitais, a questão de cartões, enfim, concorrência chegando, desmoronou, e quem não prestou atenção na parte qualitativa pode ter perdido dinheiro, tá? Principalmente quem entrou lá na época das altas, né? Depois foi ladeira abaixo e com certeza isso não vai ser recuperado, tá legal? Então, vamos dar sequência aqui em relação ao lucro líquido, né? Eu trouxe aqui de novo o relatório aqui da Ambev, né? A demonstração de resultado do exercício que nós já vimos no conteúdo anterior, onde a gente falou de receita financeira. E aí, então, nós tivemos aqui a receita financeira chegando, então, ao lucro antes do imposto de renda, ou LAIR, né? Lucro antes do imposto de renda. Como que ele é calculado? Você vai fazer o somatório aqui do lucro operacional que a empresa obteve com o resultado financeiro líquido, tá? Chegando, então, aqui ao lucro antes do imposto de renda. No caso da Ambev, foi no acumulado de 9 meses daquele ano, foi de 9,1 bilhões, né? Então, 25% aí da sua receita líquida lá de cima, tá? E aí vem então a despesa com imposto de renda e contribuição social, que vai deduzir então aqui do nosso lucro líquido antes dos impostos, e aí chegamos ao lucro líquido do período, que é o valor mais importante aqui para o acionista, 7,9 bilhões, ou seja, 22%. E esse 22% é a margem líquida da Ambev, tá? Lembrando aqui a margem bruta dela de 58% aqui acumulado, depois a margem operacional 29% e a margem líquida de 22%, tá legal? Bom, aqui eu quero destrinchar mais algumas linhas que não são da DRE, tá? Mas que são interessantes aí para você poder avaliar também, tá? Bom, se a Ambev teve um lucro líquido de 7,9 bilhões e ela tem 15 bilhões, 739 milhões e 200 mil ações distribuídas no mercado, é possível fazer o cálculo do LPA, ou lucro por ação, tá? Ou seja, é o lucro dividido pela quantidade de ações. Não se esqueça que esse lucro aqui, todos esses números, eles estão em milhões, tá? Então você precisa fazer a multiplicação desse 7,9 por milhão aqui, tá? Aí você vai ter então esse lucro líquido dividido pela quantidade de ações, você vai chegar a um lucro por ação de 0,50 centavos, arredondando 0,51 centavos, tá? 51 centavos por ação. Aí, eu falei para vocês a respeito do indicador, que é bem interessante vocês olharem para ver o quão boa essa empresa é para distribuir ou não os seus dividendos, né? Que é o payout. No caso, o payout que é da Ambev, nesse acumulado aqui do nono período daquele ano, foi de 58%, tá? Então, os administradores olharam aqui para o caixa da empresa, né, para o excedente, para aqueles 7,9 bilhões, e falaram assim, vamos distribuir 58% para os nossos acionistas e 42% nós vamos reter para investimentos aqui, para pagar dívida, para fazer o que a gente quiser.
58% vai ser distribuído para os acionistas. Então você pega esse valor de 58%, né, e divide você pega esse payout e multiplica, né, pelo lucro por ação, você vai ter então 29 centavos aí para cada ação de cada acionista. Então, se você é um acionista da Ambev, você tinha 100 ações naquela ocasião, você recebeu R$29, tá? Não é um payout ruim, não é dos melhores, mas caracteriza uma empresa que já está maturada, né? Já é uma empresa que chegou, de repente, até onde queria chegar, pelo menos naquele período ali. Não é uma empresa de crescimento, né? Uma empresa que está mais aí para dividendos do que para crescimento. Isso não significa que ela vai se manter assim nos próximos anos, né? E não se manteve, tá? Porque essa DRE aqui é do nono período de 2 anos atrás, se eu não me engano. Então, muita coisa pode ter mudado já até a presente data que eu gravo esse conteúdo, tá legal, gente? Então é bom vocês terem noção, né, de como que isso funciona para vocês poderem acompanhar também os resultados, tá? Então, por isto, eu vou finalizar aqui agora, né, o nosso conteúdo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Essa leitura que a gente fez aqui rápida, né, a contabilidade básica para investidores, é muito útil. Recomendo que vocês tenham o hábito, né, de fazerem a leitura das empresas que vocês investem para que vocês possam ter independência, né, para que vocês possam tomar as suas próprias decisões, sem ter que ficar buscando diquinha na internet, né, sem ter que ficar pagando por relatório, enfim. Pegue esse dinheiro e compre mais ações em empresas que são boas, tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. E eu desejo, então, bons estudos e bons negócios para vocês e nos vemos na próxima. Um abraço!